São aqui. Pronto, estamos gravando. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nossa penúltima reunião. Passou rápido, não passou, não? Rápido, né? O nosso tema hoje é bem gostoso. Ele fala sobre o protagonismo do estudante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Oi, Áurea. Compartilhar. Aí, então tá. Reunião 9. Nossa reunião hoje de vivências em protagonismo. Nós vamos falar dos clubes de protagonismo, do protagonismo dos alunos. Vamos, recadinhos de sempre, manter as câmeras abertas, participar, trocar a experiência, dê a sua opinião, que é para isso que nós estamos aqui, essa troca, aprender juntos. Olha que delícia, gente. Estamos na penúltima reunião, vivências em protagonismo. Já desbloqueamos tudo isso aqui, ó, de sabedoria. Aqui, ó. Acolhimento, leitura de enunciado em foco, ações e engajamento estudante no SAEB, protagonismo do PPI, eletivas do PPI, ensino médio paranaense, escola e protagonismo mais compartilhamento, né, que nós faríamos na última reunião e hoje vivências em protagonismo. Os objetivos da nossa reunião hoje é ampliar o diálogo sobre protagonismo no Programa Paraná Integral, aprofundar o conhecimento a respeito da organização dos clubes de protagonismo para o processo de tomada de decisão e autonomia do estudante. Esses são os objetivos da nossa reunião. A nossa agenda, 10 minutos de acolhimento e experiência, 15 minutos fundamentando a prática, nosso em ação 30 minutos, hoje 35 minutos. Nós temos um em ação interessante, é individual, síntese e saberes digitais docentes, 15 minutos para quem ainda não preencheu ainda os saberes digitais docentes. Na próxima semana, me parece, eles vão começar a fazer uma campanha nas escolas, diretamente nas escolas, para porque tem muita gente ainda que não preencheu esse, esses saberes digitais. E o queremos te ouvir, que é a avaliação da reunião, para ouvir a opinião de vocês, o que foi legal, o que não foi, o que pode mudar, o que deu certo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, prof, tudo bem? Agora nós vamos ver um vídeo aqui é uma animação. Essa animação foi produzida no Canva e a voz dela, ela foi produzida na inteligência artificial. Ela simula a fala de um estudante com a imagem que ele tem da escola. Então, é uma animação feita com a IA e no Canva. Na minha escola, toda iniciativa de estudante é bem-vinda, embora nem tudo seja possível realizar. Os adultos nos ajudam a pensar, a refletir, para que a gente consiga tomar as melhores decisões e aprender durante o processo a fazer escolhas responsáveis, sem medo de ser criticado, mas tendo a segurança de que os adultos estão aqui para apoiar a nossa caminhada, não só de formação acadêmica de excelência, mas também de formação para a vida e para os desafios do século XXI.
Isso, uma animação curtinha, mas ela foi toda feita na inteligência artificial. Nesse vídeo fala da escola, o estudante fala da escola como é se sentir acolhido e incentivado a ser protagonista, né? Ainda hoje, tem uma menina na minha escola, ela é muito boa. Ela tem uma família, é assim, né? É até, é até meio pleonasmo falar isso, né? Mas ela tem uma família forte por trás, ela tem uma família que, que é presente, né? E aí hoje ela veio me pedir se ela podia fazer trancinhas em uma das meninas lá da limpeza, porque ela tem um evento amanhã e aí ela estava querendo ir com um cabelo bonito. E aí essa menina, ela está no 8º ano. Aí essa menina foi me pedir se ela podia fazer no horário da minha eletiva. Aí eu falei para ela, pode, mas você não vai usar as 2 aulas, né? Ela falou, não, professora, assim que terminar eu volto. E aí eu fui ver depois, nossa, ela fez coisa mais linda, o penteado na menina, né? Na colega. Aí eu falei para ela, falei, você podia montar um clube de protagonismo, né? Para ensinar as meninas a fazer penteados, né? Aí ela, se acha? Eu falei, eu acho. Ah, professora, eu tenho vergonha. Eu falei, não, vamos montar um clube aí de protagonismo na hora do almoço. Você ensina as meninas que quiserem fazer trança, aquelas que não quiserem que não quiserem aprender, você faz nelas, tal, né? Então ela ficou toda feliz. Vamos ver se ela vai mesmo. Eu pus a sementinha ali, vamos ver. Se que tivesse aqui, a pergunta está aqui, ó. A partir do vídeo que nós assistimos, vamos compartilhar nossas experiências. Eu já falei da minha. Como você acredita que os estudantes da sua escola se sentem em relação ao protagonismo? Eles sabem o que é isso? Pode falar, Ricardo. Aqui, prof, eu acho que a passos lentos, assim, porque é uma cultura, né? Eu não sou daqui onde eu trabalho, hoje moro, me mudei, eu trabalho desde o ano passado, mas esse ano eu me mudei para cá. E eu percebo que é muito estrutural, assim, e a gente vai tentando tirar as amarras, né, no dia a dia para tentar, porque eu acho que é meio que estrutural, assim, do lugar, da comunidade escolar, essa falta de valorização do protagonismo dos alunos, né? Tipo assim, diz, ele não vai conseguir, ele tem 12 anos, ele tem 13 anos, mas isso parte mais de fora para dentro, né? Aqui a gente tenta motivar e já colhemos alguns frutos. Nós tivemos na semana passada uma mostra científica, foi um sucesso estrondoso, que vieram as escolas dos municípios vizinhos, visitaram e tudo assim. E dentro do trabalho realizado, muitos alunos, eles foram protagonistas das suas feiras. Eles correram atrás, eles pesquisaram, eles montaram, eles construíram. Então, assim, a gente fica bem satisfeito no passar dos dias, tirando esse estigma, né, da comunidade, de meio que frear o protagonismo dos estudantes, e isso me deixa muito contente, assim, com o trabalho que a gente faz. Eu imagino que a passos lentos, mas a gente chega lá. Obrigada, Ricardo. Gostei Oi, Marielle, pode falar. Então, a senhora falando, aconteceu na minha escola também. É o primeiro ano nosso integral. Então, tudo é muito novo, tudo é muito difícil para a gente. Mas, gente, da parte nossa, dos professores, a gente tem que se virar nos 30, a gente dá apoio, faz aquilo, o clube de protagonismo. E agora, recentemente, veio uma menina transferida. E ela é filha de um pastor até, e ela canta na igreja. E como o nosso colégio tem 8 violões, na hora do almoço, ela vai dar aula de violão. Está dando já aula de violão para quem quer. Aí faz roda de violão lá. Aí na nossa escola também. Só que a gente vê assim muitos
para não falar uma grande parte, assim, uma maioria, eles não querem estudar. Eu dou aula ali num distrito. Gente, como é difícil, eles são agressivos, eles xingam, eles falam que não gosta, que está ali porque a mãe. Então, assim, meu Deus, e a gente tenta fazer, eu mesmo faço a tarde da diversão, que daí dou atividade para eles, mas, gente, não é fácil, professor, eles não estão, porque é um distrito que o povo é muito carente, então eles não gostam de estudar, eles estão lá obrigado mesmo, então é difícil, nós estamos, assim, com uma dificuldade enorme. Pena, Triste, né? ai, triste, 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 mas a gente tenta fazer, aí a gente vê que eles querem só esporte. Eles querem sair da sala de aula para jogar um vôlei, uma queima. Aí a gente fala, então faz por merecer, vamos estudar, vamos adiantar, que daí a gente vai. Aí agora, hoje mesmo, no quinto horário, nós levamos eles para a quadra, para dar uma amenizada, que amanhã é feriado, sabe aquela coisa tensa. Mas a gente não sabe muito assim o que faz. Nossa, que pena, né? É uma oportunidade, né? Eu estava falando ontem com os oitavos anos sobre isso, porque eu fui explicar para eles o que era o Se Liga, né? Pra... Porque eles têm aquela ideia assim de, já passei de ano, então não preciso mais nada, né? E aí eu fui falar para eles que o Se Liga é aquele momento de fechar, de pegar tudo aquilo que a gente viu, né? Fazer um fechamento. E independente se a pessoa é, está no aprofundamento, se ela está na recuperação, ou se ela está como que é? Recuperação, aprofundamento e. Eu nunca lembro. Sempre esqueço. Intermediário. Intermediário, prof. Então, mas aí Acho que é o aprofundamento, recuperação, intermediário, não é? mas tem um outro. É recuperação. Recuperação, aperfeiçoamento, E o recuperação, intermediário, reforço e aprofundamento. Não é intermediário. não é? Reforço. Recuperação, Recuperação, reforço e aprofundamento. reforço Esse e é o aprofundamento. reforço, que é o do meio. Isso. O reforço é quando o aluno ele está acima do base, ele está abaixo do esperado, né? Ele está aí no esperado para baixo. O recuperação é quando ele está abaixo do esperado, né? E o aprofundamento é quando ele está no esperado para cima. E aí eu estava explicando para eles. Aí eu peguei, aí a menina pegou e falou assim: Ah, professora, eu não vou estar aqui até dia 18, não. Eu falei, como assim? As aulas terminam dia 19? Aí ela pegou e falou: Não, mas eu vou viajar. Eu falei, não, teu compromisso é com a escola, gente. Aí ela olhou assim para mim, tipo, imagina, né? Compromisso, né? Eu falei, o teu compromisso é com a escola. Da mesma forma como eu tenho compromisso com o meu trabalho, quando você for trabalhar, você vai ter o mesmo compromisso. Você vai ter o tempo, se você faltar, você vai ser responsabilizada, você vai sofrer as consequências por isso. Aí o outro menino virou e falou assim: a diferença é que quando a gente trabalha, a gente ganha alguma coisa, né? Aqui, aí eu falei, como é que é? Aí, ele, aí eu falei, aqui você não ganha nada? Aí ele, não é isso que eu quis dizer. Eu falei, não é o que você quis dizer, mas foi o que você disse, que aqui você não ganha nada. Aí ele ficou assim, eu falei, o que você ganha aqui? Fala para mim. O que você ganha vindo para a escola? Aí ele ficou assim, ele não sabia responder. Aí a menina do lado pegou e falou assim: sabedoria. Eu falei: que bom. Você ganha conhecimento, você ganha sabedoria. Falei: e essa sabedoria é para quando você estiver lá fora trabalhando, aí você vai aplicar o que você aprendeu. Eu falei: você está aqui agora para isso. Mas na hora, me deu vontade de estrangular, né? Ele olhou e falou assim para mim: diferença é que quando a gente trabalha, a gente ganha alguma coisa. Que raiva que me deu. Falei, você não está aqui por mim, você está aqui No por ano você, não é passado, por mim que você está aqui, não.
É, Então, professor, eles ainda não entendem muito bem, né? É o imediatismo, né? Mas é o mundo deles, né? É o mundo deles, né? É o mundo do imediato, né? É o que tem agora para já, né? então, no ano passado, eu tinha um aluno que ele falava assim, do terceiro ano do ensino médio, ele falava assim, eu não vou fazer as suas atividades, eu não ganho nada para fazer atividade, quem ganha é você que é professora, então dê a sua aula que eu só estou aqui, mas eu não faço nada. No Eu tinha terceiro ano vontade é de grave. matar esse moleque, dizendo assim, falo, gente, como que pode? Ele tem uma cabeça muito pequena. Ai, Eles acham que estão fazendo favor para a gente. Quando você dá uma atividade que eles fazem, eles acham que eles estão fazendo um favor para nós, né? A exato. ideia deles é essa. Eu estou te fazendo um grande favor de fazer trabalho para você. Tá bom, assim, professora. Aí, aí tem hora que faz umas coisas assim, bem sem vergonha, aí eu falo assim: é o melhor que você pode fazer? Não é por nada, não, mas é que minha netinha, que tem 6 anos, eu tenho certeza que ela faria melhor. Mas se é o melhor que você pode fazer, tá bom. É. Fundamentando a prática. O que você lembra sobre vivências em protagonismo? Vocês lembram alguma coisa? Quer arriscar? Ó, são ações que promovem a autonomia e levam os estudantes a aprender a fazer escolhas responsáveis. O objetivo é esse, né? Valorização do projeto de vida deles. Salas temáticas desenvolvendo auto-organização, autorregulação e a prática da responsabilidade. Liderança de turma para desenvolver as potencialidades deles com corresponsabilidade. O guia de ensino-aprendizagem é para o estudante sujeito da sua, ele é sujeito da sua aprendizagem, por isso que nós temos o GEA, né? O Guia de Ensino e Aprendizagem. E aprendizagem significativa, por meio de um planejamento que envolva metodologias ativas. Como desenvolver o protagonismo? O que é que vocês fazem para desenvolver o protagonismo? Eu falei o que eu faço. Eu observo o aluno, aí eu chego e falo: Ô, você faz bem isso daí, né? Que legal, nossa, eu achei tão bacana. Por que você não monta um clube? Chama um pessoal, faz isso. Às vezes eles começam e eles são fogo de palha, né? No primeiro obstáculo que aparece, eles já abandonam, né? Mas a ideia é essa, né? A ideia é fazer com que eles despertem, né? Para essa organização, autorregulação, responsabilidade, né? Ou você assumiu o compromisso. Teve um aluno ano passado que ele veio me pedir se ele podia fazer um clube de dobraduras, de origami. Eu amei. Falei, nossa, claro. Aí eu falei, então vamos fazer as inscrições? Porque vai chover de gente querendo. Falei, então nós vamos fazer as inscrições. Aí peguei 10 alunos que queriam, falei, ó, a lista de espera tá grande, vamos pegar de 10 em 10. Aí ele foi no primeiro, ficou todo emocionado, então no primeiro dia ele foi e ensinando essas crianças, no segundo dia ele foi, quando foi no terceiro dia eu tive que buscar. Eu falei, ô, as crianças estão lá te esperando, você não vai fazer? Ah, professor, eu acho que eu vou parar. Falei, como assim parar? E a tua responsabilidade com aquela lista de espera que tem ali? Como que você vai parar? Aí, no fim, ele acabou ficando. Ele fazia umas caixinhas, e as caixinhas no final do ano, na feira de empreendedorismo, foi um sucesso. Que a molecada gostou de fazer aquelas caixinhas com tampinha, e aí tinha um grupo lá que começou a fazer anel e pulseirinha, e aí eles compraram as caixinhas de quem queria, de quem sabia fazer. Aí eles fizeram troca, e aí acabou fazendo um sucesso nas caixinhas dele de vários tamanhos, né? Para presente.
e ele acabou levando até o final do ano, ele fez o protagonismo, o, o clube dele. Agora eu quero saber de vocês, como é que vocês fazem? O que que vocês fazem de diferente? Como é que vocês fazem para despertar o protagonismo do aluno? Oiê, Prof, é um grupo de estudo, é para todo mundo falar. prof, como eu Oi. relatei lá na minha implementação, quando eu cheguei, principalmente ali para o meu terceiro ano, e expliquei como deveria ser, né? De início, eu dei umas ideias assim, porque eles tinham que saber o que a gente iria trabalhar. Só que a partir do primeiro dia que eu passei algumas noções sobre o que deveria, a gente tem aula 2 vezes na semana, né? Cada dia que tinha minha aula, eles já chegavam com a ideia. Então, tudo aquilo que eu coloquei na minha implementação, sabe? Os detalhes, assim, incrível, porque eles já chegaram, e lógico, como nós já falamos aqui, nem tudo que eles colocam, né, é possível que aconteça numa escola, mas tudo que está ali na minha implementação, vamos dizer assim, que 90% tudo foi ideia dos alunos mesmo. E eles que chegavam a cada dia, né, com as ideias deles, e assim que acontecia a implementação. Como que eles conseguem, né? A gente pensa assim, porque a gente está numa situação bem difícil ultimamente, como a gente estava falando aí. Parece que eles estão mais cansados do que os professores, né? A gente, apesar do cansaço aí, a gente ainda elabora uma boa aula, pensa em projetos e mantém ali o foco. E eles estão assim, a gente costuma dizer, né, o que está acontecendo? E não é só o ensino médio, por incrível que pareça, um sexto ano está cansado. Parece Estão que eles cansados, estão viu? estudando há muito tempo, né? Eu acho que é Mas um pouco aí da estrutura, né? E aí foi incrível assim como esses alunos aí do terceiro ano eles levaram à frente o tempo todo. Lógico, era uma junção de ideias, sentava, daí ia debater o que fazer, mas geralmente a maioria das coisas que eles traziam com as ideias deles lá, que eles se reuniam, a diretora acatava. Legal. É, tem Maurício, criança, tem muita criança ali que tem bastante ideias, né? Mas o difícil é você motivar os outros, né? Motivar não, né? Incentivar os outros, né? A se motivarem, né? ô Mauri, Oi. assim, os alunos, eles têm, sim, muitas ideias. Eles até trazem, né? Tudo a gente acata, incentiva, mas eu falo assim, se não tem um professor padrinhando, não vai para frente. E precisa ter, né? Todos Precisa os ter. que a gente tem que tem um padrinho, o que que é esse padrinho? É aquele que orienta, né? Não é para ficar ali, porque aqui os clubes, eles acontecem, acho que em todo lugar, né? É no horário do almoço, né? É, Então, tem que ter, assim, aquele professor que orienta, mas não na hora do almoço, ele pode estar sempre ali, né, conduzindo, que nem um que está dando certo aqui, o de programação, que tem uns alunos de sexto ano, e é o Marciano que é o padrinho. Mas ele, assim, não é que ele fica na hora do almoço, ele só orienta o que estão fazendo, né? Nós tínhamos o clube de cinema, que era a Marli, que estava padrinhando, mas, assim, para dar certo, tem que ter um professor que abraça a causa, senão eles desistem. eles desistem, eles apagam, Só né? não desistem do futsal, do resto, eles desistem. É verdade. Do futsal eles não desistem, do Não. vôlei, isso eles não desistem. Tudo bem, né, Áurea, que às vezes eles chegam com umas ideias assim que, meu Deus, são umas coisas assim Não, hoje, eu absurdas, acabei sabe? de conversar aqui com o Luiz Felipe, porque ele agora veio falar que agora, como ele faz parte, né, do JP, então ele quer criar um clube. Era o clube de empinar bicicleta. Um concurso na escola de empinar bicicleta, que faz desde o ano passado que eles querem fazer. Ai, eu dei até risada, né? Então, esses dias o menino montando lá o plano dele, né?
Ele queria, assim, que tivesse suco em todas as refeições, né? Assim, todo dia, aliás, com uma sobremesa e mais 15 minutos de intervalo. Aí, lógico que eu falei, né? Eu citei o nome dele, eu falei, não, é uma ideia sua, né? Você está passando para os demais aí, dos colegas ali, mas a prof vai adiantar que é uma situação difícil, gente. Não tem como, tem coisa que a gente tem que deixar claro, né? E ele foi lá, realmente não deu certo. Como você disse, tem que sempre ter um professor ali para orientar, né? E ele já foi sabendo. Então, muitas vezes eles colocam assim umas ideias que nada a ver, gente. Como mudar o intervalo para mais tempo, ter mais recreação. Ah, prof, mas vai ter o professor de educação física orientando. Eu, sinceramente, eu comprometi a parar de fazer tantos cursos, estudar tanto, mas eu acho que eu vou fazer educação física, porque tudo, eles estão apaixonados pelos professores de educação física, né? E não, o professor ali, ele vai ficar, vai fazer tudo certinho, vai ter um cronograma, tal. Então, na cabeça deles, eles acham que tudo é muito fácil. E olha que daí essa turma também era do médio. Então, não era uma criança lá, um educando lá do sexto e sétimo ano, não. Já era, né, uma adolescente, assim, com mais ideia, achando que pudesse mudar. Então, realmente, eles chegam com uns planos assim, que se a gente não socorrer ali, vai virar um spa, né? É. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Além de tudo isso, tem também os clubes de protagonismo, né? Que é o que nós estamos falando aqui, antecipando, né? Nesse vídeo, são os estudantes do Colégio Estadual Túlio de França, de União da Vitória, são eles apresentando os clubes de protagonismo, né? Então, eles fizeram aí o podcast deles. Olá, eu me chamo Ana Júlia. E eu me chamo Mariane. Nós somos do Colégio Estadual Túlio de França, em União da Vitória. E hoje a gente veio falar um pouco sobre os clubes de protagonismo do nosso colégio. Nosso colégio tem uma variação de clubes. Entre eles temos clube da leitura, clube da música, clube da pintura facial, entre outros. Em nossos clubes, acreditamos que todos têm um papel importante a desempenhar. É onde os jovens se reúnem para criar, sonhar e transformar. Estamos aqui com o nosso aluno Joel. Você gosta dos clubes do nosso colégio? Os clubes do Túlio de França é bem organizado e legal. Você participa de algum? Sim, no do vôlei e no futsal. Estamos aqui com a aluna Mariane. O que você acha dos clubes do nosso colégio? Eu acho bem legal que na hora do almocinha o pessoal pode brincar bastante com os clubes que tem. Você participa de algum? Sim, eu sou presidente do Clube da Beleza. E esses são os clubes do nosso colégio. Tchau! Bacana, né? E também, assim, dá um celular na mão deles, manda filmar, fazer alguma coisa que eles adoram, né? Por eles fazem isso o tempo todo, né? Mas, os oitavos anos, por exemplo, a pedagoga me passou um projeto. Ela falou, Maria, você acha que os oitavos anos, eu falei, eles vão amar. Mas, assim, eles querem só essa parte de filmar, de pensar e filmar, e filmar, e filmar. E eu falei, e o resto, gente? Vamos fazer o cronograma certinho de quando vai entrar no ar essas filmagens de vocês, tudo. Aí eu tô cobrando, 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 e cadê esse cronograma que não vem? Sabe? Eles querem, assim, sair para filmar, fazer a filmagem, mas eles não querem assumir o resto. Eles querem só os bônus, né? Aí os ônus, não, isso daí deixa para lá. E é outro problema, né? Eles gostam muito de sair da sala. Uhum. Então, agora tem um cronograma lá de quantas vezes eles podem sair na semana. Porque, senão, todas as aulas, eles querem sair sempre para resolver alguma coisa, né? O integral
deixa eles muito cansados. Então, qualquer opção que eles tiverem fora de sala de aula, eles vão de cabeça na ideia. Então, tem Isso que eu acho. tipo, eu percebo, principalmente os pequenininhos. Gente do céu, o 6º ano de manhã é as melhores turmas. Você trabalha, você dá atividade diferente que eles fazem, você dá tudo que você passar para eles vão fazer. Agora, nas aulas da tarde, meu Deus do céu, parece que saiu o espírito de estudo e entrou o espírito da revolta, do cansaço e de querer sair da sala e querer ir no banheiro. É impossível trabalhar à tarde com eles. Às vezes Eu até nós acho, estamos assim. eu acho que as cadeiras e carteiras tinham que ser abolidas, sabe? Tinha que ser aquela mesa, igual algumas escolas. Nossa escola recebeu, acho que umas 3, daquela hexagonal, né, com cadeira. Eu acho que todas as salas de aula tinham que ser daquele jeito, sabe? Para a gente poder trabalhar sempre em grupo e mudando. Agora, não fica aquela arrastação de cadeira, aí você coloca da maneira como você gosta de trabalhar, aí vem o outro professor depois de você, que ele gosta de 2 em 2, aí o outro não quer, ele quer de 1 em 1, e aí não dá, fica complicado desse jeito, né? Então, eu acho que todas as salas tinham que ser iguais, E todas as salas tinham que também ser com mesa, e abolir de vez esse negócio de carteira e de cadeira aí, que a gente sabe que principalmente no PPI. Se a ideia é desenvolver o trabalho colaborativo, se a ideia é essa, então tinha que ter mesa para todo mundo. E também, prof, pelo menos a nossa tutora, ela não deixou nós fazermos da seguinte maneira, né? Até estava dentro do nosso planejamento, que a gente queria fazer era deixar as disciplinas, né, os componentes básicos na manhã e à tarde tentar dar uma diversificada, porque o nosso problema é à tarde, em todas as turmas, né? Mas ela falou que não, porque tem que intercalar as aulas, tem que ter de manhã, tem que ter à tarde. Só que, por exemplo, você tem uma aula de projeto de vida durante a manhã é uma coisa, aí você chegar para dar uma aula de história na última aula da tarde, você está lascado. Essa é a experiência própria, porque eu tenho no 6º ano essas 2 disciplinas, eu tenho projeto de vida e tenho história. Aí eu tenho, no mesmo dia, uma aula de manhã de projeto de vida com eles. Meu Deus do céu, é as 1000 maravilhas. O que você propõe, eles fazem, eles estão animados. Aí você chega na última aula da tarde, dá uma aula de história, prof do céu, eu fico com dó. É o que eu falo, né? Eu acho que a estrutura ainda não tá legal. A ideia do PPI eu acho fantástica, mas eu acho que tem um longo trabalho ainda aí pela frente. Pode falar, Isaí. O professor Ricardo ali. Eu só tenho o período da manhã, sabe, na escola integral, porque daí eu assumi o concurso no município no período da tarde, mas os professores passam. Eles falam, Isaí do céu, a gente passa na frente da sua sala, tudo fazendo atividade, mas é que você não está aqui no período da tarde. Eles falam que têm vontade de abandonar tudo. Diz que tá difícil mesmo, né? Isso que eu só fico de manhã. Mas eu percebo os alunos cansados, muito cansados. Eu concordo com a professora Maria aí, de que trabalhar em dupla, grupos, né? Fazer círculos, mas teria que ter um momento no integral. Gente, a gente precisa de uma poção mágica, porque eu não sei na escola de vocês. Tá tão difícil. Tudo bem que eu costumo dizer, graças a Deus, a minha aula flui bem, mas com muita dificuldade, gente. Eu não estou aqui assim só para dizer coisas boas, não. Graças a Deus não tenho sérios problemas, mas para que eu consiga dar aquela aula que todo mundo, que a pedagoga passa, ou que quem vai assistir a minha aula, você recebe aqueles parabéns, mas, meu Deus do céu, é muito sofrido. Isso Eu que eu acho, fico meio e eu, período.
E eu sou super favorável daí, na questão da integral, seria muito interessante a questão da aprendizagem por projetos, né? Porque seria uma saída, né? Exatamente, prof. Ampliar os projetos, porque, tipo, ali no sexto ano, o que ele vai ter de diferenciado, assim? Projeto de vida, programação em robótica, educação física. Aí, por Porque que os as professores demais falam, aí né? tudo em sala, né? Eles falam, eles ficam tranquilos, porque desde o primeiro dia aqui, né, Almaria, eu não sei se vocês se recordam, que eu costumo dizer que não é porque eu estou na integral, há 20 anos eu trabalho com projetos. Então, já é por costume mesmo trabalhar. Então, nas minhas aulas, estão ali, eles participam muito, mas, como eu estava dizendo, a gente precisava de um momento que a gente precisa descobrir o que está acontecendo assim, com a falta de interesse. Porque nem a dupla, o grupo, aí fala demais, e daí você troca aqui, troca ali, a gente volta lá na raiz, que é quase fazer um ensalamento dentro de um círculo. Você fica naquela ali, você troca, tira, não deu certo. Então, gente do céu, a gente não, né, não sabemos como. Né? Se soubéssemos, não estávamos sofrendo tanto assim. Pelo menos eu digo ali não, eu estou em 4 escolas, gente. Eu tenho do quarto ao ensino médio. Tudo está muito difícil. Porque, assim, eu acho assim, é tão bonito falar, né? Vamos trabalhar em grupo, em círculo, ok. Mas às vezes você tem que parar uma apresentação, um conteúdo, porque aquela duplinha ali é terrível. Né? E Sempre houve vai um ter. tempo. Sempre vai ter, né? Aqueles alunos que não querem, já vêm com problemas de casa. Eu Não, hoje estava Maria, mas conversando não com um está amigo, assim como antes, esporádico. Eu percebo, assim, que é isso que eu disse no início. Eu não sei se é pelo cansaço do integral, mas, gente, você só falta plantar a bananeira para chamar a atenção do aluno. É nessa questão. É acima de 70%. Entendeu? É uma quantidade muito grande que estão desinteressados ali. Mas a gente segue fazendo a nossa parte, né? Mas não tá fácil. Eles querem coisas práticas, eles só querem coisas práticas, né? E ainda assim, às vezes, mas aquela parte de estudar, de pesquisar mesmo, de ler como essa parte eles não querem, essa parte está difícil, porque o mundo deles é um mundo de pegar o celular e olhar, né? Olhar, 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 vem pronto, vem pronto, vem pronto. Tudo para eles vem pronto, né? Pode falar, Valquíria. Eu vendo vocês falando aí, não é diferente, eu acho que em nenhum lugar. Todos os lugares são iguais. E eu vejo assim, que a gente tem que... Eu não sei se eu estou errada, mas eu acho que a gente tem que parar muito de se culpar. Não é a gente que vai mudar isso. O problema não está em nós. O problema começa na base, o problema começa na família. Sabe? Eu acho assim que não é a gente que vai conseguir transformar essas crianças. A gente não vai conseguir mudar eles. Eles vieram, eu tenho assim observado, pelo menos no Paulo Freire, eu tenho observado assim que essa última leva nossa que vai terminar esse ensino médio vai ser a turma, assim, é até uma vergonha falar isso, mas vai ser a nossa turma mais ruim que está terminando o ensino médio. Que eu nunca, acho que em 30 anos de profissão, eu nunca dei aula para alunos tão ruins, de um nível tão pequeno assim de aprendizado. E eles chegaram para nós no ensino médio assim. Eles vieram lá da base, lá do fundamental, esses alunos. Eles já vieram de uma base já mal feita. Aí pegaram a pandemia, e aí os pais
não tiveram controle desse, né, dessa coisa da pandemia, de ter que trabalhar, de ter que cuidar dos filhos, de ter que ter controle dos filhos, se estavam estudando ou não. O Meet de câmera fechada, a gente estava dando aula para ninguém, porque os alunos estavam ali, mas eles não estavam, estavam dormindo. Quantas vezes a gente desligar a aula e ter que finalizar ali, porque eles não saíam, mas eles não estavam ali, eles estavam dormindo. Então, eles não assistiam às aulas, eles não aprenderam. Então, o que eu vejo, assim, gente, é que a gente tem que... até esses dias a gente estava conversando na escola, muita cobrança em cima de nós. Não, porque vocês têm que dar uma aula diferente, vocês têm que mudar, gente, mas nós já mudamos tudo quando foi coisa. Nós já mudamos tudo. Eu falo assim, que eu já esgotei as minhas estratégias, eu já não sei mais o que fazer. É tanta coisa que nós já fizemos, é tanta coisa, mas só que se os pais não mudarem a forma de... eu acredito de ensinar os filhos e não colocar limite nos filhos, eles não tiverem regras em casa, eles não vão aprender a ter regras na escola. Eles odeiam a escola porque a escola tem regras. Eles vêm de um mundo que não tem regras. O Cortella já falou isso, né? O Cortella fez uma fala aí esses tempos atrás aí, ele falou, o que está acontecendo hoje? Ele falou que as crianças os pais não estão em casa, ou se está, eles ficam o tempo todo no computador, são poucos os pais que conseguem impor regras, e aí chega na escola, a escola é cheia de regras, e aí eles não querem cumprir, e aí eles se revoltam. Então, ele falou exatamente isso que você falou, né? Como é que a gente resolve isso? Vocês estavam falando aqui, meu filho estava aqui escutando, de pé se arrumando com meu marido para ir para o futebol. Aí você disse assim, e daí o menino falou que, mas o que eu ganho aqui? Aí o Guilherme falou assim, nada. Respondeu aqui. Falei, Guilherme, nada, Guilherme, nada. Guilherme. Nada, não ganho nada. E ele falou para mim, hoje que tem recuperação, não se liga em história. E eu sou professor de história. Então eu falei, cara, você está em história. Mas é que a minha professora não é você, mãe. Porque se você fosse minha professora, eu aprendia. Mas o meu professor é bom, mãe. Porque ele só conversa comigo, bate papo com história. Mas ele não dá aula de história. Meu sobrinho usa o mesmo argumento, prof. Meu sobrinho usa o mesmo argumento. Tio, se fosse você, meu professor, eu ia bem, mas como é outro, eu não vou bem. É o argumento do meu filho. Mãe, quando você era minha professora, eu aprendia. Porque você ensinava, mãe. Você tinha um jeito de ensinar que eu aprendia. Agora com as outras pessoas eu não aprendo, mas nada. Porque não quer saber mesmo, não tá nem aí. E aí, esse mais novo meu é danado. Esse é danado. E eu vejo assim que os nossos jovens hoje ainda são poucos que têm pais que perguntam. São poucos. Eu tenho o Escola Paraná no meu celular. Eu tô ali, de olho. Sempre tive, meus 3 filhos. Escola Paraná, tô ali controlando, vendo nota, se tem falta, meu filho. Deus o livre, agora, se ficar com nota abaixo lá, eu já queria saber que história é essa nota aqui. Então a gente está cobrando, mas os pais, a maioria, não cobram. Então a gente está se cobrando demais, se exigindo demais de uma coisa que nós vamos ter controle, não. Então eu acho assim que tem que começar a mudar da família. A família tem que ter algo ali que tem que mudar, porque senão não vão conseguir, não, gente. E eu vejo que essa questão de manhã os alunos rendem mais, à tarde não rendem menos. Gente, isso aí não é só integral, não. Quando não era integral, já era assim. Os alunos da manhã sempre renderam mais. Meu pai só colocava, a vida toda ele falava, você vai estudar de manhã, porque à tarde não rende. E a gente falava assim, ai, Deus o livre, o 7º C da tarde. Ai, meu Deus, quem vai pegar o 6º C? Quem vai pegar o 7º C? Por quê? Porque o IC era tudo da tarde. A partir do C era tudo da tarde. Ninguém queria pegar as turmas da tarde, porque sempre a turma da tarde era os alunos que levantaram 11 horas, que estavam com aquela energia, que vinha para a escola e não queria estudar. E nós vemos isso hoje no integral, por quê? Porque de manhã eles acordam, né? Tá ali, né? Descansaram, eles vão prestar atenção.
Eles vão ter um rendimento melhor. Só que o sexto ano, eu não sei o de vocês, mas o nosso sexto ano de manhã, eles rendem. À tarde, eles estão com uma energia, que à tarde eles estão pendurando na lâmpada. Eles estão subindo a cortina. Eu falo para eles, onde desliga vocês? A gente pode desligar vocês? Porque nós não sabemos onde desliga. Nós estamos morrendo de cansaço e vocês estão com uma energia que Deus liga. Mas não é para estudar. A energia é fazer arte. Eles estão arteiros, danadinhos. Sexto ano, sétimo ano, eles estão danados. O ensino médio, depois do almoço, eles só querem dormir. Para acordar eles, eu falei para eles que agora eu vou levar uma coisinha assim de água. Vou acordar eles agora com água, porque agora tá calor. Falei, agora pode, né? Nós estamos na praia, bem do ladinho do mar. Falei, hoje tava lindo o mar, coisa mais linda, linda, linda. Nós vamos fazer uma filmagem. Sair para dar um mergulho? Não pode sair para dar um mergulho assim com a molecada de vez em quando? Eu queria jogar eles no mar de vez em quando, para ver se eles acordavam. Aí hoje estava tão lindo o mar. Aí nós vamos fazer uma filmagem lá na beira do mar da Consciência Negra. Aí eles, professora, tá tão gostoso aqui. Eu falei, agora vocês acordaram, né? Camaresia, bater na cara, agora vocês acordaram. Agora vamos passar a estudar, que era 2 aulas de história. Aí voltamos para a sala, estava todo mundo acordado, até olhinhos talados, assim. Ensino médio. Entramos na sala, já cada um com a sua carteira, botaram lá o capuz na cabeça e que já tem tempo para dormir. Falei, meu Deus, vocês acabaram de chegar do mar, todo mundo aí, agitado, conversando, já vão dormir de novo? Então, assim, o ensino médio, parece que o negócio deles é, a energia tá boa para qualquer coisa, menos para estudar. E nós vamos fazer o quê? Gente, aulas mais criativas do que nós, professores, fazemos já. As metodologias ativas que nós fazemos. E eu digo nós porque eu sei que os professores fazem. Eu sei que nós fazemos. Porque nós somos bons. Nós somos ótimos professores. Ó, quanto trabalho maravilhoso que a gente faz. Ó, o que essa professora fez. A Isaíde fez nesse trabalho dela aí, da implementação. Trabalhos maravilhosos, gente. Só que nós não conseguimos fazer muito mais que isso. E se nem isso não é o suficiente, o que nós vamos fazer da vida, gente? Nós vamos ficar se culpando? Eu acho que nós temos que parar de se culpar. Eu acho que o erro está lá na família. Família que tem que dar seus pulos, porque nós não vamos... E vai ser essa geração aí que vai ser o futuro do país. Hein? Nós vamos morrer. Obrigada, Valquíria. Nós vamos morrer. Rodrigo, pode falar. Oi, gente. É uma conjunção. É uma conjunção de fator. Mesmo que, como a Valquíria colocou, né, a questão da família, tal, mudar, né, ainda assim a gente tem um outro problema, que é o meio social que a gente vive hoje, da agilidade, da rapidez, da superficialidade, né? E essas crianças querem, como você mesmo falou, né, Amori? Se for para fazer com o celular na mão, eles querem o produto. Agora, saber como funciona, por que faz, como organiza, isso eles não querem. Mas não é só uma coisa, vamos assim dizer, necessariamente deles, né? É porque eles receberam mesmo essa tecnologia na mão muito cedo e sem nenhuma orientação. Orientação essa que as famílias não têm. Né? Tem um artigo que fala sobre os nativos digitais e os migrantes digitais. As nossas crianças são nativas, elas nasceram na tecnologia digital, elas vão aprendendo com o tempo e vão entrar no mundo do trabalho e vão aprender a aperfeiçoar cada vez mais. Só que isso é a longo prazo. Nós somos migrantes. A gente aprendeu primeiro o método científico, primeiro a pesquisa, para depois a prática. Então, nós temos mais facilidade de aprofundar para depois ir para a prática. Eles já pegaram o celular na mão muito novo, direto na prática. Tanto é que você pegar uma criança, meu filho vai fazer 3 aninhos agora, semana que vem. Quando ele pede para assistir, eu deixo ele assistir os desenhos, eu prefiro televisão, eu não gosto de dar o celular na mão dele. Porque se ele desvia a tela ali e sai, ele não tem paciência de esperar eu voltar à tela. Ele já fica estressado, nervoso. E na televisão ele fica lá assistindo o desenho dele numa boa. Né? Então, assim, tem pontos que é positiva a tecnologia, sem dúvida, né? Mas para os nossos alunos hoje, eu vejo que ela tem mais problema porque eles não sabem mesmo, não foram orientados. E é difícil orientar e vencer essa tecnologia. Porque, assim, primeiro,
Você tem um excesso de estímulo muito grande ali. Então, é a história do pato. Quem faz tudo não faz nada, né? Porque o pato não voa direito, o pato não anda direito, o pato não nada direito, né? Você não tem foco. Então, esse excesso de estímulo não te dá um foco prolongado, né? E além de não te dar um foco prolongado, isso atrapalha a sua leitura, porque daí você acha enfadonho, você não quer aprofundar aquele conteúdo, você quer só ver o vídeo, né? O raciocínio é curto, né? Ele prejudica a memória de longo prazo, né? Então, isso vai afetando. A superficialidade é outra nesse sentido. Nunca é algo que aprofunda. É sempre, você viu falar daquele, você, né? Ah, não sei, eu vi no Shorts, eu vi no coisa aí, eu pesquisei lá, agora tá vindo na minha timeline lá sobre esse assunto. Falei, mas tá, e o que é esse assunto? Nem o assunto 2 semanas atrás é o tal do 13 e Atlas, né? Uma coisa assim que tava. Né, que eu não me interessei e também nem fui estudar, mas aí eles vieram com umas, professor, isso que é uma nave, não sei o que, eu falei assim, olha, né, pesquisa sobre isso, vai, né, com a tecnologia que a gente tem hoje, com a quantidade de informação que a gente tem hoje, se fosse uma nave espacial, tava dando isso para tudo quanto é jornal, né, isso aí é fofoca de internet, é gente que não tem o que fazer, não tem o conhecimento, aprofunda, não, professor, né? Então, quer dizer, ele não é capaz nem de interpretar o básico, de pensar o quanto de conhecimento a gente já tem. Falou, não, então ele acredita naquilo, porque o cara tem um know-how, porque o cara tem lá 300 mil seguidores, né? E aí você vai argumentar, e ele fala, tudo bem, então, que nem um aluno falou assim, professor, mas tem um formato de uma nave. Falei, tudo bem, né? Um fóssil, lá, uma machadinha histórica, lá tem um formato, uma pedra, um formato da machadinha, né? E se eu achar uma pedra que tem esse formato, ele necessariamente foi esculpido para aquilo? Eu preciso aprofundar, eu preciso ver a região, preciso fazer todo um estudo para determinar, né? Abro. Então, são coisas que vão, e com isso eles vão ficando mais dependentes, porque da hora que você pressiona, eles não querem argumentar, eles vão perguntar. É o que eu sempre brinco, às vezes, e falo sempre, né? A inteligência artificial funciona na mão de quem é inteligente. Porque senão ela vai só gerar uma dependência, eles não vão resolver problema. E é o pior, se você tirar, eles ficam ansiosos, eles começam a se comparar entre eles. Aí ele fala assim, não consigo fazer nada. Parece que amplia essa ansiedade deles ainda, né? Então, assim, é uma conjunção, eu vejo, né? É o fator familiar, a família também, muitos não têm preparo para isso, para a questão da tecnologia que estão inseridos, né? As crianças, daí, elas não conseguem ver o potencial que essa tecnologia tem para revolucionar a vida delas, e aí você tem aí esse excesso de estímulo, né? E o pessoal de ciências pode me ajudar lá. Eu li isso, estava lendo essa semana sobre isso, acho que eu tenho até aqui a indicação do artigo que eu li, e achei muito interessante nesse sentido, porque fala mesmo, ó, é muito gostoso você ver bobeira, né, no celular, é muito gostoso você ver bobeira na internet, né? Porque não te cobra, você relaxa, então te dá aquela sensação de satisfação, de conhecimento, nossa, eu estou aprendendo. Então, tudo que dá aquela satisfação ali, você busca de novo. E aí você não aprofunda. Quer ver? Foi publicado. Ó, os autores são Daniel. Vou colocar no chat aqui, ó. Daniela, Karina Ramos e Rui Marques. Foi publicado na Revista Brasileira de Educação. Repercussão das tecnologias digitais sobre o desempenho de atenção em busca de evidência e em busca de evidências científicas. Então ela fala lá, tipo, em busca de evidência científica, porque é difícil até de você conseguir evidenciar esse impacto no cognitivo das crianças. Verdade. Uma coisa que eu acho que quando começou aquela história de qualquer coisa que faz, valoriza qualquer coisa que faz. Isso daí eu acho que atrapalhou bastante, sabe? Tem aluno que chega, faz uma bolinha, consegui fazer uma bolinha. Tá, todo mundo faz uma bolinha, sabe? Então, assim, esse valorizar demais qualquer coisa ficou tão banal que ninguém dá valor. Tem cada coisa tão linda sendo feita, tem cada coisa tão. Ah, mas dá muito trabalho. Eu falei, mas lógico que dá trabalho. Hoje a aluna estava recortando uma mãozinha lá, aí a menina teve a ideia de fazer o furinho, né, nas mãozinhas para colocar. Ah, mas dá muito trabalho.
ficou bonito? Ah, ficou lindo. Ah, mas dá muito trabalho. Eu falei, uai, mas você quer o quê? Você quer que não dê trabalho e ainda quer que fique bonito? Falei, fica difícil, né? Falei, dá trabalho, sim, o bonito dá trabalho, porque ele é aperfeiçoado, não é feito de qualquer jeito. Então, assim, esse mundo deles muito rápido, né? Obrigada, Rodrigo. Edinalva, pode falar. Não, professora, só pincelando lá, voltando atrás um pouquinho dessa questão, acho que nossos alunos hoje, o período matutino, né, e o vespertino, eles têm toda essa diferença, mas nós já estamos tendo um problema muito sério já no período vespertino também, que são aqueles alunos que passam a noite jogando. Aqui na minha escola, eu tenho muitos alunos que eles passam a noite jogando e a família sabe que passa jogando, pai, mãe, porque moram junto, pai, mãe, tio, primo. A mãe vai dormir, o pai vai dormir, fica lá o tio de maior idade com outro primo jogando. Eu fui dormir, esses dias o menino dormindo na sala com a touca. Eu até me impressionei quando a Valquíria disse que lá no litoral seus alunos usam touca na sala ainda, Valquíria. Eu achei que era só aqui no norte. Aí joga aquela tocona na cabeça, aquele olho vermelho até babando na carteira, a gente vai questionar, professora, eu passei a noite jogando. Eu falei, mas como assim passou a noite jogando? E a tua mãe não estava em casa? Tava, minha mãe, meu pai, mas eu fiquei com meu tio, com meu primo que estava lá jogando. Então, isso vai, assim, normal. Aí eu falei, e depois, como você veio para a escola? A hora que a minha mãe passou o café, eu tinha deitado, dormido um pouquinho, aí eu já levantei, tomei um golinho de café e vim para a escola. Então, qual o rendimento desse aluno? Rendimento zero, né? E essa questão, assim, de que nós estamos cobrando questão da família, né? Estamos batendo ali nessa tecla, a questão da família. Eu acho que nós temos que bater mais, mas a gente tem que ter um lugar onde nós, professores, possamos pedir socorro para que essas famílias acordem. Não sei de que forma, se é trazer essa família para a escola, se é fazer palestras com essas pessoas, se é fazer rodízio, eu não sei como, aonde e de que forma. Mas nós precisamos, unânimes, nos juntarmos com os professores e pedir essa família na escola, porque eu vejo assim que esse é o único caminho, porque senão o que vai acontecer? Nós tínhamos problemas seríssimos com celulares na sala de aula. E todo mundo, aí, na mídia, descendo a lenha, tal, precisa mudar. Do nada, o governo federal foi lá, comprou a briga, mudou, resolveu o problema. Aí, quem saiu como bonito, quem saiu como a pessoa que realmente entendeu do problema foi o governo federal. Mas nós já sabíamos muito tempo atrás que o celular trazia grande problema dentro da sala de aula, né? Então, eu vejo dessa forma. Nós temos que recorrer, não sei aonde, mas nós temos que comprar essa briga, né? E ir atrás para trazer mais essa família para a escola, porque a família está muito distante. Eles vêm, sim, brigar com o professor, brigar com o diretor. Isso estão presente lá, nossa, de primeiro momento. Mas a questão da responsabilidade falta muito. O Rodrigo escreveu aí que tem que criar uma escola de paz. Acredito que sim. Verdade. Bom, continuando aqui, os clubes de protagonismo na prática são informações importantes para que os estudantes possam criar seus clubes, né? Então, como se dá? Então, nós temos aqui, quem atua nos clubes? Somente os estudantes. Adulto não faz parte, mas pode apoiar, acompanhar, estar próximo, aquilo que a Áurea falou, né? Precisa, né, estar próximo. Porque eles apagam. Eles são brasinha assim, bem levinha, né? Apaga rápido. Padrinho, madrinha, pode ser escolhido pelos estudantes, um professor para apoiar o desenvolvimento das ações dos clubes, desempenhando a função de consultor. Quantidade de estudantes. Cada clube deve ter no máximo 15 estudantes.
Caso ultrapasse essa quantidade, eles devem ser abertos 2 clubes, ocorrendo em dias diferentes. Kaique. O que pode... Oi? Alguém falou alguma coisa? Ai, eu que estou com o microfone aberto. Desculpa. Ó, o que pode dar origem a um clube de protagonismo? Um sonho, um talento ou habilidade, uma situação problema, pelo desdobramento das eletivas, um componente curricular no qual o aluno, o estudante, precisa melhorar a aprendizagem. Os clubes de protagonismo estão diretamente ligados àquilo que faz sentido e tem significado para os estudantes. Aquilo que gostam de fazer ou assuntos pelos quais se interessam e querem aprender mais. Trata-se de ações desenvolvidas pelos próprios estudantes. É uma genuína vivência em protagonismo. A minha pergunta se for só em cima do que eles se interessam, eu não sou muito chegada em ficar arrumando a cozinha, mas aí eu tenho que fazer por obrigação, né? Então, assim, não é só em cima do interesse também, né? Tem uma hora que tem que ter um momento em que a gente fala para as crianças, ó, tem que fazer, porque é assim que se faz e tem que ser feito. Alguém tem que fazer e é a tua vez de fazer, né? Então, é a união de estudantes de diferentes séries, pelos interesses comuns, acontecem durante o horário do almoço, coordenados pelos próprios estudantes, podem ter um padrinho, mas quem organiza as atividades são os estudantes organizadores do clube, que tiveram a ideia inicial. É um espaço de diversão e descontração, com o objetivo de vivenciar o protagonismo, diferente das eletivas que estão na matriz curricular e são coordenadas pelos professores. Os estudantes elaboram o plano de ação. E você sabe como é o plano de ação de um clube de protagonismo? Nós vamos ver aqui, nós temos aqui, tem um modelo que eu achei bem bacana. O nome do clube, chamativo, refletindo o que será desenvolvido no clube, os objetivos, o porquê da criação desse clube, o presidente, estudante responsável pela organização e liderança das ações, os secretários, estudantes responsáveis por ajudar o líder na organização e desenvolvimento das ações do clube, desenvolvimento com outras funções. A nossa missão, razão de ser do clube, sua essência de existir, de forma clara, objetiva e desafiadora, atividades que o clube desempenha e que diferencia, ações, o plano de atividade, que serão desenvolvidos no trimestre, com base no seu objetivo. Resultados esperados no trimestre, o que almejam alcançar, desenvolver, aprimorar com as ações desenvolvidas pelo Clube do Protagonismo. Não pode ser coisa muito longa, né? Porque, por exemplo, 3 meses, né? Um trimestre é suficiente para que eles se cansem e queiram abandonar na metade do caminho. E aí é onde eu falo que a gente tem que chegar e falar, não, você tem um compromisso, são 3 meses, você tem que continuar até 3 meses. Recursos que serão utilizados pelo clube no trimestre, os clubes não são financiados pela escola, os estudantes precisam prever os custos. Eu tenho uma colega que ela dá aula numa escola particular, e essa escola hoje teve uma atividade muito bacana, porque a escola, ela funciona, ela tem a feira de empreendedorismo, e é real, é uma cidade, é uma microcidade, é uma mini cidade. No pátio tem uma mini cidade. Tem a prefeitura, tem o prefeito, ele é eleito todo ano, me parece, tem a padaria, tem o correio, tem os policiais, é mesmo uma mini cidade, sabe? E as crianças vão desenvolvendo, vão desempenhando seus papéis ali. E aí ela falou que o prefeito, tem o prefeito e o vice. O prefeito é do 6º ano e o vice é do ensino médio. E ela falou que o prefeito
deu a ideia de fazer uma tarde onde eles precisavam, uma tarde de arrecadação, uma tarde não, um dia de arrecadação de impostos. Eles pagam R$ 1 por cada carteira, eles têm que pagar, é o imposto que eles pagam. Então, a prefeitura recolhe o imposto, é muito legal. Tem o banco, o banco tem até o nome mesmo de um banco, achei tão bonitinho. Eu fui conhecer, e funciona como se fosse uma microcidade, para que as crianças desenvolvam, adquiram esse desempenho delas, né? Vão desempenhando seus papéis dentro da sociedade. E aí hoje ela estava me mostrando, eu falei, gente, que coisa mais linda. Tava todo mundo. Aí eu vi lá as crianças da padaria, da panificadora, com o chapéuzinho e com o avental. Aí eu perguntei para ela inclusive é cursista aqui do PPI. Falei para ela, fala para mim como é que essas roupinhas deles, né? Os meninos têm os guardas com coletinho de trânsito mesmo, tem as crianças, só as crianças do primário lá, como é que fala? Do Fundamental 1, é que tem o direito, tem a estradinha, tem todo lugar. Só essas crianças podem andar, ter o carrinho, mas são multadas, se não. Eu achei muito lindo. Aí eu falei para ela, mas e de onde vem isso aí? Ela falou assim, que os pais compram, só manda para os pais, ó, precisa do uniforme assim. Eu falei, então, hoje nós entramos numa coisa que antigamente eu lembro que o meu pai ganhava salário mínimo, a gente vivia num perrengue danado, mas ia lá, de vez em quando, para o meu pai, minha mãe tinha que arrumar um uniforme de alguma coisa, uma fantasia, e minha mãe se virava nos 30 e fazia. Hoje o governo dá tudo, vem tudo de mão beijada, eles jogam fora, ninguém cuida, e aí quando você pede 1 quilo de açúcar para fazer alguma coisa, tem pai que está pensando o quê? Está pensando que eu sou o quê agora para sustentar? Então, tem umas coisas assim acontecendo que eu sei que o mundo evoluiu, mas eu acho que nós estamos assim num descontrole, está atingindo as crianças, né? O dia que eu fui pedir para que o Grêmio está fazendo a campanha para ajudar a cidade lá. Eu fui falar, falei, ó, nós estamos fazendo arrecadação, então pode ser óleo, que a escola pensou em fazer óleo, porque assim fica mais fácil, né? A gente leva óleo. Aí a menina virou e falou assim: eu não vou dar óleo. Se eu quiser se eu tiver que comprar óleo, eu vou ficar com ele para mim. E eu fiquei assim, falei, bom, mas nós estamos falando de ajudar a gente que perdeu tudo, é isso que nós estamos falando, né? Então, assim, tá meio esquisito. O mundo fala de empatia, mas não tem tanta empatia e muito egoísmo, né? Então, tem algo realmente muito esquisito. Pode falar, Isaíde. Só complementando, no meu colégio, eu não sei muito bem se em todas as escolas, acho que cada escola integral é uma cor de uniforme, né? Não é padrão, né? A minha é preto e verde, verde militar. Gente, é muito não. lindo. Eles falam que é feio, que não vão usar. Aí fica a equipe pedagógica, o pessoal da secretaria na portaria, aquela fila gigantesca, alunos chegando para quase terminando a primeira aula, porque realmente eles não estão valorizando. Eles falam que é feio e que não vão usar. Imagina. Eu lembro que eu Eles nem têm trocava coragem. Na nossa Oi? escola, eles nem têm coragem. É azul marinho, branco azul marinho, branco e o emblema é verde, né? E eles nem têm coragem de falar que é feio porque ficou lindo. Mas eles realmente não querem usar. E eles vão com o uniforme por cima da roupa. Eu acho que às A vezes é para o pai menina, ver, né? Chega a lá, eles querem inspetora, tirar e ficar de roupa. então, a inspetora fez um varal gigante no corredor. Gente, o que tem de roupa lá? Das jaquetas, né? Esses dias tinha a calça, né?
Aí, outro dia, acho que é uma cueca box, eu falei, gente, esse senhor foi embora pelado? Olha, inacreditável, e ela pendurou bem esticadinho, assim, né? Então, gente, eu falo, meu Deus do céu, na minha época, vamos dizer, não tão distante, eu usava o mesmo quichute da época, que a gente tinha ganho um quichute, né? Conga, a minha irmã estudava de manhã e eu estudava à tarde para usar o mesmo calçado, a mesma saia, né? Que era aquelas pressadinhas azul assim. E agora, gente, eu fiquei encantada com o uniforme, muito lindo. E está sendo uma Lindo, luta. E os lindo cadernos? A uniforme dele. caixa de material, ninguém tem uma régua, ninguém tem um material. Caderno, tem alunos que não tem nenhum, acho que foram 2 cadernos, né, por kit, e eles não têm também. Estão arrancando folha, um empresta para o outro, e aquela pilha de caderno, acho que eles não colocam o nome já para que não encontre o dono. Então, tá, eles não estão valorizando, né? É triste isso, mas. Isso. E está difícil conseguir essa conscientização deles, porque a impressão que eu tenho é que nós estamos trabalhando sozinhos na escola. Os pais não vistoriam o material deles, os pais não cobram. Raramente você vê um aluno falar: não, mas essa, meu pai vai me matar, minha mãe vai me matar se eu não achar isso aqui. Normalmente eles É perdem, como jogam o fora e professor ninguém fala falou aí, nada. né? O professor falou aí que a gente vai ter que ter a escola para os pais, se a gente, para depois conseguir trabalhar com os filhos, né? É, isso mesmo. Ó, eu coloquei aí o link do material de apoio do Em Ação, tá? Então, eu vou pedir para vocês abrirem aí o link do Em Ação. É individual, então cada um abre, faz a sua cópia para poder fazer. Ricardo, eu já deixo você falar, deixa eu só mostrar aqui, ó. Cada cursista deverá imaginar-se no lugar de um estudante e criar o seu clube de protagonistas. Se você fosse estudante, o que você criaria? Você vai elaborar nome do clube, os objetivos, a nossa missão, as ações, os resultados esperados, e aí depois nós vamos sortear alguns clubes e cada cursista que for apresentar deverá falar por que escolheu esse clube, o nome, os objetivos, a missão, as ações e os resultados esperados. Ok? Eu vou Ô, abrir aqui prof, só uma também. pergunta antes do prof aí falar. Eu faço uma cópia ou eu entro aqui e digito direto ali? Por exemplo, ali, ó, nome do clube, no slide 5, eu Eu acho já vou digitar. eu acho que cada um Porque tem escolhe um já, vários. né? Isso, já tá, Pelo que eu vi, verdade. tem um para cada já e não tem opção de cópia. Eu já fiz aqui, ó, turma F, eu já fiz um documento para cada turma. É isso mesmo. Eu vou colocar aqui também. E aí eu vou dar um tempinho aí para vocês. Eu vou dar um tempinho não muito grande, porque nós falamos bastante hoje. E ainda tem coisa para ver aí para frente. Aqui tem uma colinha, ó, tá? Ó, plano de ação. Eu vou deixar esse plano de ação aqui, ó. Mas ele tem que abrir, né? Não, não vale. Aí. Eu vou deixar essa colinha aí para ajudar vocês. Aí vocês vão fazer. Ricardo, perdão, pode falar. Não, professor, ia complementar a questão da responsabilidade das famílias novamente, né? Eles ganharam esses uniformes, as camisetas e calças. Então, ali eles ganharam, aqui acho que foram 5 camisetas, são
2 ou 3 de manga curta e 5 peças. Isso. Ainda tem pai que vem defender o filho que as camisetas estão sujas. São 5, são 5. Aí eles falam, mas por que vocês não usam uniforme? Eu falo, se eu ganhasse uniforme, meu querido, eu ia festar com uniforme para economizar minhas roupas, para não precisar gastar com roupa. A responsabilidade dos pais, tinha uniforme no lixo do banheiro, tinha uniforme jogado na quadra. E foi feita uma reunião com os pais e ainda teve uns que não gostaram de eu ouvir. Então, essa questão da responsabilidade é triste mesmo. A dificuldade que nós estamos tendo hoje, eu acho que são as famílias. As famílias não estão. Eu acho engraçado que quando nós falamos de fazer uma festa fantasia, e coincidiu de ser dia 31. Aí teve um monte de mãe que entrou, mas eu não quero nada de Halloween. Você não tem o que querer. Halloween faz parte da cultura inglesa e nós temos aqui na escola e teu filho está no mundo, não está? Então é muita gente querendo dar pitaco sem entender do que se trata, né? E tudo que se fala é acolhido, né? Tudo que se fala é acolhido. Então, tem algo errado aí. Ô, Mauri, Oi? é para escrever, a gente sobe o link e escreve ali onde que tem aquele quadro? Você tem aí o. Deixa eu colocar aqui de volta. Cadê? Porque o que aparece para mim aqui tá já o nome de Marielle, a gente tem que fazer Então, uma mas tem cópia? vários, ó. Não, tem vários. Você vai descendo, Ah, tá, ele entendi, tem já tem vários o... slides. Escolhe Ah, um tá, slide que não desculpa, tenha ninguém, aí você coloca o teu nome. entendi. Tá certo, obrigada. Cristiane, consegue fazer sim. Esse link do Em Ação, eu vou colocar depois aí no. Eu coloco aí depois no mural e coloco lá no WhatsApp, tá? Prof, eu já terminei, porque como eu te falei aquela hora, eu fiz lição de casa hoje. Fez a lição de casa. Olha, tinha mensagem aqui, gente, perdão, eu não vi. Quem foi? A Edinalva escreveu assim, ó, me sinto aliviada com a fala de vocês. No período matutino, não, são um tipo de alunos, e no vespertino, outros, totalmente mortos, desmotivados, cansados, irritados. Minha pergunta é, será que quem criou todas essas mudanças para o integral colocariam seus filhos estudarem lá? Tem que ser repensado e mudado, principalmente o período vespertino. Eu acho que é a estrutura. Eu acho que a estrutura. Acho que eu adoro o integral. Eu acho a ideia fantástica, mas eu acho que precisa ajustar. As pessoas precisam entender o que é o integral, quem trabalha, os pais precisam entender qual é a proposta. Esses dias a menina falou assim: eu fui enganada. Falaram que ia ter piscina. Campo de golfe, tênis. É, eles estão criando um Ô, clube.
Ô, Não a prof, eles escola. colocaram agora no grupo da escola, em relação ao Se Liga, a ordem é essa mesmo: recuperação, reforço e aprofundamento. Isso. Eu nem lembrava mais. A diretora já postou 10 coisas aqui, misericórdia. Até ler tudo isso. Falando de telas, eu estava ouvindo eu até compartilhei no grupo da escola, um neurocientista que ele é especialista, é, ele é especialista em autistas, TDAH, e aí ele estava falando que e ele falou, ó, eu não estou falando por falar, ele falou, eu estou falando porque é comprovado que o cérebro da criança, antes de 6 anos de idade, não deveria ter tela. Ele fala, o cérebro da criança, ele absorve muito. Ele falou, então, acaba ficando sobrecarregado o cérebro da criança, não dá tempo de processar as coisas. Sabe uma coisa, dentro da disciplina da história, pesquisando assim, né, algumas coisas durante as aulas, eu descobri, tem agora com o quinto ano, trabalho na história dos meios de comunicação. História da comunicação, vem desde a pintura rupestre, vai construindo rádio, televisão e tal. E aí, pesquisando, quando surgiu a TV, eles resolveram pegar os roteiros das radionovelas, né, que fizeram muito sucesso na rádio, e adaptar isso para a TV. Só que daí, quando foi para a TV esses roteiros que as pessoas já tinham ouvido, e foi para a televisão, para as pessoas assistirem, não teve o mesmo sucesso. Não gerou a mesma audiência. E aí, um neurocientista, né, pesquisando, um neurocientista disse que a explicação para isso é que no rádio, ao ouvir, você gerava, né, na sua imaginação, pela descrição do narrador, você gerava todo aquele imaginário. Então, aí, quando você via aquilo na televisão, mas não foi assim que eu imaginei. Aí tirava o interesse, e aí as pessoas não acompanhavam, porque ela tinha criado o personagem na cabeça dela, ela tinha, no imaginário dela, o personagem era diferente daquele que apareceu, né, no fenótipo ali do ator. E aí não fez o mesmo sucesso. Passou as novelas na TV, começaram a fazer sucesso de novo, quando eles pararam, falaram, não adianta regravar, quando eles perceberam que não adiantava pegar a radionovela que tinha feito muito sucesso e só gravar o roteiro dela, tiveram que fazer novos, coisa inédita mesmo. Curioso, e entra nisso que a gente está falando, né? É, exatamente. Hum. Prof, eu vou aproveitar aqui
Eu queria pedir uma ajuda aí. Eu estou fazendo o curso do novo ensino médio e lá diz, como todo curso, né, pós, as coisas que a gente faz EAD, que cada módulo você tem as questões que você deve responder. Lá está bem claro. Só que não encontrei aonde está essa parte aí da avaliação, se alguém está fazendo, se pode me ajudar aí. Eu Ou esqueci o curso, menina. Eu me inscrevi e esqueci. não tem nenhum professor aí que esteja fazendo? Mandei mensagem para o núcleo, por enquanto não obtive resposta. Porque cada, né, módulo teria que ter as 10 questões, mas não tem o campo de avaliação. Aí me disseram, talvez vai ser uma atividade só no final, mas ali diz que em cada módulo teria as atividades. Eu já li 10 vezes tudo e não encontro. Era para eu estar fazendo. Hoje eu recebi o terceiro módulo e aqui eu vi, falei, nossa, eu não, eu esqueci. É muita coisa. Também terminei o meu, professora. Terminou? Quer falar teu Também já? já terminei o meu. Posso falar? Já acabei também. Eu posso falar. Não vai, pode falar. A senhora compartilha lá? Fazendo um grande favor. Compartilha, deixa É eu o só. primeiro meu. Aqui. Vamos. Aí, Marielle. Ah, não apareceu. Eu vou fechar. Eu vou fechar e abrir novamente. É porque dele não salvou. É. Beleza. Aí, agora sim. Eu tenho uma raiva quando ele começa a fazer aquele barulho. Não sei se ele esquenta o processador. Ele começa a fazer aquele barulho de ventania e ele demora. Aí, tá na tela. Vamos lá, então. Então, o nosso nome do clube, o Som dos Estudantes. O objetivo, tornar a hora do almoço mais alegres com rodas de canto. Tá? Vários ritmos, né? Não coloquei roda de viola só não, porque eles não gostam tanto. A nossa missão é promover o desenvolvimento musical por meio do aprendizado do violão, valorizando a convivência colaborativa. O clube oferece um espaço acolhedor e motivador, onde os estudantes possam aprender violão de forma prática e prazerosa, fortalecendo habilidades musicais, autoestima e engajamento escolar. As ações, aprendizagem de acordes básicos e intermediários, porque é o início de tudo ali, né? Técnicas de batida e dedilhado, coordenação motor e ritmo, leituras de cifras e montagem de repertórios. Resultado, que os estudantes desenvolvem não apenas a habilidade de tocar violão, mas também no conjunto de competências musicais. Além disso, o clube promove socialização, a cooperação entre os estudantes, resultando a valorização do talento de cada participante. O espaço, nós temos uma árvore, uma imensa árvore, que dá uma sombra divina. Lá. Que legal.
Parabéns. E o colégio tem 8 violões. Nossa, que legal. Muito bom, hein? Quem é esse aqui, ó? Bem-estar e saúde mental. De quem é que não colocou o nome, ó? É meu, prof. Coloca teu nome. Ai, desculpa. Rodrigo, quer falar o teu? Oi. Em cima do que a gente estava conversando, e eu sempre converso com os meus alunos ali, porque na outra escola onde eu trabalho, eu tenho a disciplina de pensamento computacional, né? Programação e robótica. E aí, bem em cima, eles querem muitas vezes pular a etapa, é bem isso que nós estamos conversando. Eles querem pular a etapa, eles querem ir direto ali pro croquis de montagem para fazer funcionar. Não querem fazer a parte do conectado, sistematizar conhecimento, tal, né? Então eu coloquei como um tema, né, em cima disso, o Clube Descomplica Tecnologia, seja produtor e não só consumidor. Tecnologia está aí no nosso dia a dia, vamos entender minimamente como ela funciona para usar ela para produzir mais, para ser mais efetivo, né? E assim sobrar um tempinho melhor para nós, não simplesmente ficar consumindo o que nos é posto, né? Então, basicamente seria entender como essas tecnologias do nosso dia a dia funcionam, né? Como funciona o Instagram, como funciona o WhatsApp, como funciona mesmo a computação, o algoritmo, né? Aquela linguagem do pensamento lógico, enfim. Aprender a usar o celular de maneira o celular e a internet de maneira mais segura e inteligente, né? Trazer isso de maneira positiva para a gente e desenvolver a autonomia do protagonismo, porque é um saco você ter que ficar regulando eles, por exemplo, a todo momento, aquele negócio de desliga o celular, sai do celular, para com isso, porque realmente não perde. A gente faz isso, a gente acaba ficando no celular direto. A diferença é que a gente coloca um foco ali, né? Você está ali vendo seus videozinhos, aí ou é relacionado à educação, ou alguma coisa do que você está lendo, enfim, né? E as crianças não, elas vão só rolando o feed. Então, colocar um objetivo nisso e aprender a usar aquilo de maneira produtiva. A missão, então, é ajudar os estudantes a usar a tecnologia de um jeito que facilite a vida, né? E ajude nos estudos e desenvolva a responsabilidade digital. Como isso? Primeiro, sobre conversar com eles sobre como funciona o celular, sobre como funciona a rede social, sobre por que foi criada a internet, né, e como ela é utilizada hoje, potencial comercial que ela tem. E aí vem de montagem prática mesmo, né, usar as ferramentas que a gente tem hoje para montar, por isso produtor e não só consumidor. Ir lá no Google, por exemplo, e usar a plataforma do Google para montar um pequeno site, né, a criar aí vamos assim dizer, usar a questão, eu gosto de fazer vídeo, tudo bem, então qual que é a lógica de um vídeo de marketing, qual que é o impacto? Vai estudar sobre isso e vamos fazer vídeo, então, para divulgar uma ideia, né? Então, tentar, já que é uma coisa que eles gostam tanto e que para mim acho que é um problema sério, a gente tentar indicar nesse sentido, né? E com isso trazer para eles um uso mais confiante dessa tecnologia, mais responsabilidade ao usar a internet, que eles não têm nenhuma, né? E assim, uma coisa que eu pensei muito quando eu estava no Colégio Atílio Codato, eu dava aula de programação e robótica também, os alunos, que lá é pensamento computacional, os alunos iam para a sala de aula, ligavam o computador, enquanto eu fazia o acesso da aula para eles, tinha 2, 3 que sempre já estava lá no Tigrinho. Então, aluno aí. E aquilo me incomodava, cara, você vai perder, que nada, professor, eu ganhei, cara, você vai perder, que nada, professor, eu ganhei. Aí eu falei, quer saber, vamos aprender como é que faz essa roletinha aí? Para você ver como é que programa. E aí a gente colocou um projetinho para eles, vamos criar uma roleta, e aí eu quero que ganhe só os cadastros dos meninos, eu quero que ganhe só os cadastros das meninas. Daí até eles entenderem, depois que eles programaram, que eles determinavam quanto ia ganhar e quanto de quanto que vinha, eles iam distribuir em prêmio, foram 2 meses de trabalho. Mas esses 2 meninos pararam de jogar tigrinho. Mas excelente, entenderam, né? Mas assim, e eu acho que é uma coisa que, só que, voltando àquilo que a gente falou anteriormente, qual que é o problema? Professor, mas qual que é o problema, professor? Eu jogo. Aí eu convenci o moleque que isso aí não dá, não rola, a casa sempre ganha. Professor, tentei falar para minha mãe que não dá, ela mandou você cuidar da sua vida. Nossa.
Eu falei, bom, eu te mostrei que não dá, né? Você viu que não dá, tá? Então toma cuidado, né? Porque daí você nada contra a maré, que a família está inserida também, né? Mas eu acho que é uma parte que eu gosto, de mostrar para eles como a tecnologia funciona, a questão do algoritmo, a pretensão que o algoritmo acha que você vai ter por causa do que você pesquisou, do que você curtiu, e daí ele te oferece um tema novo, mas que nunca está distante daquilo que um dia você curtiu, enfim. É Muito isso. bom, excelente. É conscientização, né? É conscientização, né? O que você sugere. Sim, conscientizar, você vai conscientizar usando. Olha, né? E até com atividade prática mesmo. Ó, vamos pegar e vamos jogar, vamos simular um jogo aí. Você tem vários que simulam, né? Pô, perdeu. Daí, né? Depois desses links, tudo que vocês fizeram, fica nesse link. Eu vou colocar lá, aí dá uma olhada lá, porque dali surge muitas ideias que nós podemos trabalhar com eles, né? Obrigada a todos, parabéns. Na nossa síntese, hoje nós trabalhamos um pouco mais sobre as vivências em protagonismo, em especial os clubes de protagonismo. Compreendemos que os clubes são elaborados pelos estudantes com atividades que eles gostam muito de fazer, um plano de ação que registra o que será feito para que possa ser acompanhado. Eu vou colocar aí para vocês o link. Vou colocar o link aí para vocês preencherem do Queremos Te Ouvir, que é o Contribua Conosco sobre fazendo a avaliação da reunião. Vou colocar aí no chat, na mensagem. Aí. Pronto. Coloquei aí. Aqui, ó, tem vários links, tá? Esse daqui é o plano de ação. Eu achei muito bacana. É o plano de ação do. Ele trocou de janela. Não deu para mostrar. Ele saiu, né? Ele me derrubou. O compartilhamento derrubou. Eu vou voltar aqui. Eu vou aproveitar que ele caiu e eu vou tirar, fazer o nosso print já. Vamos? O print? Valquíria, cadê você? Estou aqui. Aí, mas tá fechada a tua câmera. Vamos tirar um print, vamos fazer um print, gente. Um sorrisão. Amanhã é feriado. Sextou, gente. Sextou. Sextou. Aqui já foi hoje também. Ah, é? Que delícia. Peraí, que não deu certo. Ele tá engraçadinho, gente. Tá fazendo graça aqui comigo hoje. Aí, agora deu. Muito bom. Deixa eu terminar aqui, ó. Quem precisar sair, tô terminando aqui. Mara, Ô, tô prof, o meu tá terminando. preenchido e eu não preenchi nada hoje. O quê? O link que você postou aí pra gente da avaliação da reunião, o meu tá aparecendo que tá já tudo preenchido, eu não preenchi nada hoje. Eu só li, Você tá mas não fazendo, preenchi. você tá fazendo outro curso? Não. Você tá fazendo 2GS? Uh-uh. É só Eu esse acho que mesmo. tá na hora mesmo de encerrar a reunião, porque ele deixou tudo branco, tudo preto. Aí, volta, meu filho. Tá apresentando a tela Presta do Se Liga atenção. pra gente, Amaury. É, aí. Aí, isso. Deixa eu voltar aqui, vamos ver se ele deixa eu voltar. Estou trabalhando demais? Agora sumiu.
Não entendi, prof. Aí. Ó, eu vou colocar o link lá, todos os links. Quem não fez, faça, por favor. E aqui tem. Meu Deus, o que você está fazendo? Tá no fim. Dá uma folga. Poxa. Ó, os saberes digitais docentes que eu falei. Para quem já fez, tem um aí para. Ah, se ele não abre, travou tudo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Poxa. Vamos, aí. Vamos ver se ele vai Vendo e adiante. ouvindo, normal. Ele não deixa passar. Para mim tá travado e eu tô escutando também tudo cortado. Para mim tá eu acho que passando normal. Você tá no slide Saiba Mais agora. Isso, eu coloquei aqui, ó, porque tem o guia de ensino-aprendizagem, né, o GE aqui, o guia de implementação. Sabe, cara que sapatear agora aqui. Aí tem o guia de implementação das salas temáticas, é bem bacana, como isso aqui já foi na reunião passada, né? E aqui tem o plano de ação do Clube de Protagonista, pode passar para os estudantes, tá? E aqui as duas edições da revista de tempo integral. Aqui, isso, e o print. Agora sim, terminamos. Eu vou colocar todos esses links lá, tá? Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela reunião de hoje. Trocamos bastante ideias aí. Para a gravação.